Capítulo 5. Portanto, agora que temos sido declarados justos em resultado da fé, gozemos de paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem também ganhamos a nossa aproximação pela fé a esta benignidade merecida em que agora estamos. E exultemos, baseados na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações, visto que sabemos que tribulação produz perseverança. Perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança. E a esperança não conduz a desapontamento, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo que nos foi dado. Pois deveras Cristo, enquanto ainda éramos fracos, morreu por homens ímpios no tempo designado. Pois dificilmente morrerá alguém por um justo, deveras por um homem bom, talvez alguém ainda se atreva a morrer. Mas Deus recomenda a nós o seu próprio amor, por Cristo ter morrido por nós enquanto éramos ainda pecadores. Muito mais, portanto, visto que agora fomos declarados justos pelo seu sangue, havemos de ser salvos do furor por intermédio dele. Pois se nós, quando éramos inimigos, ficamos reconciliados com Deus por intermédio da morte de seu Filho, muito mais agora que temos ficado reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas exultemos também em Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos agora recebido a reconciliação. É por isso que, assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Pois até a lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado a ninguém quando não há lei. Não obstante, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não tinham pecado na semelhança da transgressão de Adão, o qual tem similaridade com aquele que havia de vir. Mas não é com o dom como é com a falha. Porque se pela falha de um só homem muitos morreram, abundou muito mais para com muitos a benignidade merecida de Deus e a sua dádiva gratuita com a benignidade merecida por um só homem, Jesus Cristo. Também, com a dádiva gratuita, não é assim como se dava com as coisas por intermédio daquele um que pecou. Pois o julgamento resultou de uma só falha em condenação, mas o dom resultou de muitas falhas numa declaração de justiça. Porque se pela falha de um só homem a morte reinou por intermédio daquele um, muito mais aqueles que recebem a abundância da benignidade merecida e da dádiva gratuita da justiça reinarão em vida por intermédio de um só, Jesus Cristo. Assim, pois, como por intermédio de uma só falha resultou a condenação para homens de toda sorte, do mesmo modo também por um só ato de justificação resulta para homens de toda sorte serem declarados justos para a vida. Pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, do mesmo modo também pela obediência de um só muitos serão constituídos justos. Ora, a lei veio além disso a fim de que abundasse a falha. Mas onde abundou a falha, a benignidade merecida abundou ainda mais. Para que fim? Para que assim como o pecado reinou com a morte, do mesmo modo também a benignidade merecida reinasse por intermédio da justiça, visando a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.